loja virtual, tá certo? Eu me chamo Jacir Borges, moro em Chapecó, Santa Catarina. Eu vim para o projeto a convidado de uma pessoa que tinha 18 patologias e tomava em torno de 18 a 20 comprimidos dia, para vocês terem uma ideia. E tive muitos benefícios. Minha esposa tinha fibromialgia, controlou. Eu tinha também pólipo intestinal, controlou. Algumas canseiras que se eu parasse sentado algum pouco, eu estava muito cansado, eu acabava dormindo, não tenho mais esse problema. Então a energia voltou. Tanto é que agora eu já estou com 69 anos e ainda consigo jogar futebol de salão. Então, mais ou menos em resumo, a minha história é essa. Por que que eu faço o projeto? E o seu Francisco, então, agora a sala é sua, seu Francisco. Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. O meu nome é Francisco Montemaggiore. Eu entrei na Timor em 2015, porque em 2014 eu estava com o pé na cova. Andava com o bolso cheio de remédio e uma infinidade de patologias. No início de 2015, conheci esse projeto. Na noite que assisti a primeira apresentação, parece que o palestrante fez um check-up da minha vida, porque tudo que ele falou se encaixava comigo. 3 meses depois que estava tomando a saga, os médicos me tiraram todos os remédios, por isso que eu tive uma sobrevida. É justamente por isso que nós estamos levando ao conhecimento de todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a água. Vamos iniciar logo, porque tem muita coisa para nós vermos. Vamos ver aqui. Deixa eu só isso. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre as águas. E para iniciar, vamos ver um vídeo. Preste bem atenção nesse vídeo que ele vai falar bastante coisas boas para nós. Preste bem atenção, tá? Vamos lá? Você acha que água é só para matar a sede? Errado. Seus órgãos são como peixes num aquário. Tire a água e eles morrem sufocados. O que acontece quando você passa o dia com apenas um copo d'água é assustador. Primeiro, olhe para o seu sangue. Ele é 90% água. Quando você não bebe, ele deixa de ser líquido. Ele vira uma lama, grosso, pesado, como mel tentando passar por um canudo fino. Seu coração entra em desespero. Ele precisa bater com o dobro da força para empurrar esse lodo pelas suas veias. A pressão sobe. Mas o verdadeiro filme de terror acontece aqui, nos rins. Eles são o filtro do seu corpo. Sem água para diluir, as toxinas não saem. Elas acumulam. O lixo fica preso dentro de você. Esses minerais acumulados começam a se juntar. Eles formam cristais afiados. São as pedras nos rins, pequenas lâminas de vidro rasgando você por dentro. Uma das piores dores que um humano pode sentir. E o intestino? Vira um deserto. Sem hidratação, as paredes secam. O bolo alimentar vira uma rocha. Ele trava. Você fica inchado, intoxicado e empesado. Literalmente. Até seu cérebro sofre. Ele encolhe de tamanho pela falta de líquido, puxando as membranas do crânio. É por isso que você tem dor de cabeça. Se sua boca está seca, já é tarde. O alarme já tocou faz tempo. Não espere a sede. Hidrate a máquina ou ela vai rachar. Muito bem. Então, nós vimos ali umas informações preciosas para nós. Fala que temos que tomar água. Temos que tomar. Será que as águas são todas iguais? Vamos ter só uma ideia. A água da chuva, por exemplo, não adianta nós tomar porque ela não faz efeito nenhum para nós, para a sede, para a alimentação, porque não tem sais minerais. Logo, nós temos que tomar água que tenha sais minerais. E a água que tem sais minerais é que é a água que vem da terra. A não ser que a gente deixe a água da chuva num reservatório com bastante cascalho dentro, mas depois de muito tempo adquire os sais minerais. Mas é bom nós pegarmos a água da terra. Só que a água da terra,
ela tem um pequeno inconveniente. Se nós tomarmos a água direto da fonte, ela é rica, viva, ela desce redonda direitinho. Mas se nós deixarmos essa água umas horas dentro de um reservatório, numa jarra, num balde, alguma coisa, se tomarmos depois, não é a mesma água, não desce mais. Por quê? Porque aí formou os clústeres. O que são os clústeres? Isso é bom de explicar direitinho. A água, quando fica parada, ela fica parada mesmo. Só que os sais minerais não. O que eles fazem? Eles unem uma molécula com a outra e formam um grupo de moléculas. Este grupo de moléculas, tecnicamente, nós chamamos de caixa ou de cluster, ou macromoléculas. E a nossa célula, ela é composta por uma abertura pequena que entra uma molécula por vez. Então, quando forma esse grupo de moléculas, a água não entra na nossa célula, não nutre a nossa célula. E a célula não nutrida, nós perdemos a nossa imunidade. E com isso, então, nós padecemos. Mas foi justamente por causa disto que em 1900, nos meados do século passado, e início deste aqui, havia muitas patologias que levavam muita gente a óbito. Estudos feitos encontraram que vinha da água potável com esse problema. E Deus iluminou uma pessoa profundo conhecedor de eletricidade e de magnésio, cálcio e magnésio. E ele então percorreu os grandes países desenvolvidos no magnetismo. Estudou, anotou, depois de vários meses voltou ao Brasil, estudou profundamente as anotações e reuniu uma equipe de médicos, cientistas, profissionais da área e disse: Eu quero que vocês montem esse aparelho. Ele idealizou o aparelho. E eles, depois de vários meses, entregaram para ele. Aí eles chamaram o nome da pessoa. E sempre que nós falamos desse nome, nós fizemos uma reverência porque ele realmente merece. É uma pessoa iluminada. É o Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva. Entregaram para ele e ele disse: entregaram esse aparelho sim. E o Dr. Carlos examinou direitinho e ele disse: Isso aqui é o silosimol, porque é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético. E é justamente esse fluxo magnético que resolve a situação. Por quê? Porque quando a água passa pelo fluxo magnético, ele leva aquele fluxo potente que ele quebra as moléculas d'água. A molécula d'água é universalmente conhecida por H2O. Então, quando ele passa pelo fluxo magnético, quebra essa molécula d'água, desmancha os clústeres, deixa as moléculas soltas, livres. E também, no lugar do H2O, nós vamos ter dois íons. H-, que são íons de hidroxila, e outro H+, que são íons de hidrogênio. Nós vamos falar inicialmente dos íons de hidroxila. Eles são negativos. Eles vão sequestrar todos os sais minerais do nosso corpo. Os nossos sais são todos positivos, menos dois, que cálcio e magnésio são positivos. Então, eles são bivalentes. E quando eles necessitam dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de cálcio e de magnésio. E qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino e do cálcio e magnésio? Preste bem atenção, gente. Cálcio e magnésio, se não tiver a vitamina D, ou melhor, para fazer os benefícios, é necessário ter a vitamina D. Mas se não tiver a vitamina D, o que acontece? O nosso corpo absorve mesmo assim cálcio e magnésio. Só que em vez de fazer os benefícios, faz os malefícios, tais eles, a produção de cálcio renais, entupimento dos vasos dos rins, entupimentos capilares, calcificação das artérias e uma infinidade de outros problemas para o nosso corpo. Ao passo que o hidróxido alcalino, nada disso acontece porque não precisa de vitamina D. Então, e os hidróxidos alcalinos, eles fazem o que? Eles permitem que
todos as partes da água, as moléculas da água, entram nas células, expulsa as toxinas e nutre nossa célula, deixando uma célula nutrida, nós adquirimos imunidade. Um corpo com imunidade alta, nós enfrentamos qualquer problema, a própria célula se encarrega de expulsar os invasores. Caso contrário, qualquer gripe nos derruba, mas graças ao hidróxido alcalino nada disso acontece, gente. Nós ficamos totalmente imunes dessas doenças. Isso é tão verdade que eu vou dar um exemplo próprio. Em 2014, como eu disse para vocês, eu estava com o pé na cova. 2015, tomando essa água, eu consegui recuperar totalmente a saúde, obtive uma sobrevida. Hoje estou com 87 anos e me sinto um guri de 20, graças a essa água. Então eu digo para vocês, não deixe para amanhã, comece a tomar hoje. Mas vamos ver da água. A água, depois de nutrir totalmente o nosso organismo, as nossas células, vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem a osteoporose, tomando essa água, em pouco tempo ele readquire a massa óssea, deixando a osteoporose, com testes científicos internacionais comprovando esses benefícios. Nós podíamos ficar aqui falando o dia todo dos benefícios da água, mas infelizmente nosso tempo é curto e nós temos coisas importantes para mostrar para vocês. Daqui a pouco nós vamos solicitar para o mestre Borges que ele nos dê umas informações preciosas. Mas falta só um detalhezinho de falar das águas ainda. Preste bem atenção. Hoje, muita gente está sofrendo do diabetes. O que é o diabetes? O diabetes nada mais é do que o excesso de açúcar no sangue. E nós temos um órgão no nosso corpo que ele produz alta insulina, que elimina esse excesso de açúcar no sangue. Mas preste bem atenção, se nós não tomarmos a água, então os radicais livres que tem no nosso corpo, que são negativos, radicais livres defeituosos, que faltam um elétron. E eles, o que eles fazem? Eles se aderem na membrana da nossa célula, extraem o elétron da nossa célula, eles se completam, ficam felizes da vida. Só que a nossa célula sem elétron é condenada à morte precoce, ela morre antecipadamente. E o nosso pâncreas, que produz a alta insulina, se eles atacam essa célula do pâncreas, eles não produzem mais a alta insulina. E com isso, então, o índice do açúcar no sangue sobe. E subindo se instala o diabetes. Agora, se nós tomamos nossa água, aquelas células pequenas que ficaram no nosso pâncreas, elas começam a produzir alta insulina e automaticamente vai pela corrente sanguínea e vai combatendo o açúcar do sangue. Aí estabelece a nossa normalidade. Nós podíamos levar muito mais coisas para frente, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então, nessa parte da água, nós vamos encerrar agora. Mas antes, porém, nós vamos pedir para o mestre Borges que ele nos dê uma solução de como nós podemos combater aquela patologia que está tomando conta da humanidade, que é a bursite. Vocês conhecem a bursite? Não é aquela que dá nos ombros? Não, 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 não. É que dá no bolso. Quando ela paga um título no bolso, no banco, o bolso está vazio. Então, Borges, por favor, nos dê essa solução, por favor. A sala é do senhor. Muito obrigado, gente, pela audiência. Abra o São Borges. Não, ainda não. Ainda não. Abriu. Muito obrigado, Sr. Francisco. E realmente é assim mesmo, né? Vocês viram, e como antes eu pedi para Rose Freire, ela disse que no consumir a água ela já teve vários benefícios. Assim como a Creuza teve benefício, o Francisco, eu, a Rosângela também, a Solange também deve ter tido muito benefício. A Solange também é franqueada, né, Solange? Vai aparecer uma mensagem para ti para ativar o som. Só diz para nós aí, você também é franqueada, confirma para nós. Rosângela é franqueada, né? Muito bem. A Rose é convidada e a Solange nós já vamos saber. Pode escrever no chat aí também se é convidada ou franqueada.
porque além dos benefícios físicos, que o seu Francisco comentou, também nós temos a oportunidade do benefício financeiro. E se nós formos ver para nós ganharmos dinheiro e trabalharmos como a Timol, nós podemos ser dono da nossa empresa, ou seja, ter a nossa própria franquia. E temos 4 modalidades de franquias. Entre elas, nós temos a franquia Platina, que ela te dá um lucro em dinheiro de 1.400. Temos a franquia Ouro, que você tem um lucro de R$ 700 de bônus na sua conta. E temos a franquia Prata, que te dá um lucro de 350. E temos uma franquia normal, que seria Bronze, que te dá um lucro para você de R$ 240. Não é mesmo? Então, perdão, a bronze ela dá menos. São 260, a outra dá 130. 130 de bônus, tá certo? Então, a gente sempre fala na franquia como popular, é, você pode ganhar até 700 mais 2 jogos de combo mega, vem para você como franqueador, e mais um jogo do combo mini. Então, você, no ganho, você fazendo uma franquia ouro, você ganha 3.350. E na platina, você ganha 4.050. Então, só uma diferença boa. Agora, você pode também fazer venda todo dia e ganhar dinheiro, né? Só para vocês terem uma ideia, importante que a gente saiba, a temos uma indicadora de venda aqui, ela vai ganhar como indicadora de venda, indicando um combo mega de 990, ela vai ganhar de bônus para ela R$ 150. Se ela indicar o filtro com o combo, ela vai ganhar R$ 270, que é o kit ideal. Tá? Mas ela também tem a oportunidade de ser a franqueada amanhã ou depois. A pessoa que colocou ela como indicadora de venda, ela tem 2 meses para ela decidir se ela quer ser uma franqueada ou se ela quer continuar sendo uma indicadora de venda. Que como franqueada, ela vai ganhar mais, vai ter um ganho melhor do que ela ser uma indicadora somente. Agora, você como franqueado e o seu indicador como colaborador, os dois vão ganhar. Principalmente se você tiver produto em estoque, o seu ganho vai ser maior. E é um passo para o seu indicador também ele ter o treinamento. O Sidney passou agora, acabou de passar aqui no grupo dos líderes, um treinamento hoje às 21h15. Nós, como franqueado e com os nossos indicadores de venda, que tem mais de 800 indicadores de venda. Às 21h15, depois que terminar a live oficial da Timol, com os terapeutas, ele vai fazer essa reunião. Então, nós, como líderes e como franqueado, devemos convidar esses indicadores para estar na sala, porque eles já vão receber um treinamento. E um diferencial disso tudo, este treinamento não tem custo para o indicador de venda e nem para nós franqueados e líderes, tá certo? Agora, provavelmente, tanto
quem pretende ser um franqueado como quem é indicador de venda tem dúvidas, não é mesmo? E essas dúvidas você pode sanar ela aqui na ferramenta sua que você tem, no seu escritório virtual. Eu tenho que abrir o meu, porque eu sou obrigado a fazer isso, porque senão a live ela não é depois transmitida pelo YouTube. Se eu abrir no nome do Francisco, abrir no nome de qualquer um de vocês aí que estão na sala. Por quê? Porque o próprio YouTube, ele entende que nós estamos invadindo a privacidade de vocês. E não é isso, nem a empresa não quer isso, nem nós. YouTube também não permite, daí que o seu Francisco não consegue transferir a gravação lá para o YouTube daí, tá certo? Então é uma proteção para ambos. Eu vou pôr o meu ID, então, que é 33824, e vou abrir aqui. Abrindo aqui, eu quero explicar para a pessoa sobre a franquia, por exemplo. Sobre a franquia. O do indicador de venda, ele é um pouquinho diferente porque ele não vai aparecer estas ferramentas aqui, a loja e outras coisas. Mas para nós, ele também vai ter um link, tá? Um link que ele vai poder passar para as pessoas. Então, neste link aqui, eu quero explicar sobre a franquia, por exemplo. Então, eu vou no link, abro a loja, aqui, dou um continuar quando ela aparece aqui, que eu vou continuar no português, né? Aí ele vai abrir todos os produtos. Todos os produtos. Eu quero explicar para a pessoa sobre os filtros, eu vou no em cima dos filtros. Se eu quero explicar só sobre o Silicimol, para ela, ou só sobre o filtro, o kit aqui ideal, eu posso ir aqui, vou no izinho aqui, no i aqui ele dá mais informações. Tudo que é do kit ideal, em até 12 vezes de R$ 191,40. Uma média geral. Se ela tem um cartão que as custas é menor, porque somando aqui, ele ultrapassa os 1.880, não é mesmo? Ele vai para 2.000 e pouco, 1.900 e pouco, vezes 12, ele vai para 2.000 e pouco. Mas não é a Timol que cobra o encargo financeiro e nem você como distribuidor. É a operadora do cartão que cobra isso, tá? Então, se a operadora do seu cartão ela tem lá uma taxa menor, faz lá na sua operadora para o cartão e passa para o seu distribuidor, que aí fica fácil de trabalhar, né? Tá certo? Até aqui tudo entendido? Puta. Vamos lá para a franquia, então, que é o que nós começamos a falar, tá? Vamos lá na franquia. Tem a linha Tirer, tem toda a linha Face, todas elas em 12 vezes. Agora, por exemplo, se você passar o link e ele quiser comprar direto da empresa, a empresa não vai fazer nas 5 vezes esses 8,80. Ela tem um padrão lá que atende se acima de R$ 150 a parcela. Então, se ela comprar, digamos, 8 produtos ou 10 produtos deste aqui, aí vai conseguir fazer nas 5 vezes lá com ela, no valor que vai fechar cento e poucos reais, tá certo? Ela não vai fazer um produto só. Por isso que é importante você ter o produto seu e fazer para o seu cliente daí. Vamos lá ó, vamos lá embaixo, onde ele vai aparecer no final a franquia. Mas nunca esqueça que você tem que entrar no teu escritório virtual, tá? Aí você pode copiar e passar para ela. Vem tudo e todos com as informações, tá certo? Ó, as garrafinhas, tudo que a empresa tem. Aqui,
Você quer explicar, você é indicador de venda, ou você é um franqueado que quer explicar só sobre a franquia para ela, então você vai aqui, ó, aqui embaixo, no outros, e dá um em cima aqui, ó. Como ela pode ganhar dinheiro? Aí, como que ela pode ganhar dinheiro? Vamos fazer aqui. Olha aqui. Ela quer ter liberdade financeira, o poder escolher onde ela mora, o carro que ela vai comprar, as viagens que ela quer fazer, o estudo e assim por diante. A pergunta sempre, né, que no conversar com ela você vai saber se ela já está cansada com a renda que ela tem ou se ela é suficiente, né? Agora, você é que pode fazer sua renda e sonhar com isso. A empresa te dá o poder de escolha do que você fazer, onde morar, fazer seu próprio horário, o reconhecimento e valorização, porque você só progride na empresa trabalhando. Você pode ser seu próprio chefe, de premiações e viagens, tem um suporte e segurança. Tanto a live aí que o seu Francisco está abrindo o link dele, como eu comprando esse tempo, não é cobrado nada. A gente faz justamente em prol do benefício físico que tanto eu como o Francisco tivemos em nossas famílias. Agora, quem faz o salário é você mesmo. Você pode ganhar 3.000 mês vendendo produto. Se você só fizer uma franquia ouro, você já vai ganhar mais que isso. Você vai ganhar 3.350, vai ganhar 700 em dinheiro e 2.000 e pouco em 2.650 em produto, tá certo? Agora, se você fizer duas franquias e vender produtos, você pode fazer até mais de 8.000 real. Se você visitar duas pessoas por dia e vender 2 silocimol por semana, você já faz praticamente mais do que os 3.000 real. Tá certo? E se você vender 10 silocimol e fizer uma franquia, você já passa os 8.000 reais. Porque são 3.350 mais 10 silocimol dá mais 5.000 reais praticamente, entendeu? Agora, você quer trabalhar um pouco mais? Se você fizer duas franquias por semana, você ultrapassa os 30.000 reais, entendeu? Então, não é difícil de acontecer isso aí. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma projeção, uma programação de trabalho e vai trabalhar. E é possível ganhar? Sim, é possível. Por quê? Todos esses que estão aqui já ganharam, né? Aqui tem o Sidney, tem esta pessoa aqui que também já ganhou, tem esta aqui que também é lá de Jipará, também já ganhou. Todos os que estão aqui já ganharam. Já ganharam viagem, já ganharam mais de 15.000 reais por mês nesse projeto. Aqui, quem não conheceu, a Solênia, que ainda hoje trabalha também, ela ganhou o primeiro carro dela. Na época era um Corolla, que a empresa dava a sugestão de ganhar, mas ela optou por pegar uma Chevrolet. E esse aqui optou por pegar um Jeep. Então, são coisas. Aqui o Sidney e a esposa, quando ganharam o carro deles também. O Sidney em si já ganhou 3 ou 4 carros da empresa, tá? Agora, qual é a vantagem de você ser um franqueado? Como indicador de vendas, você tem vantagem ganhando dinheiro, por indicar e por trabalhar. Agora, você sendo franqueado, você tem umas vantagens maior. Qual delas? Tem o suporte online, que também você sendo indicador também vai ter, que nem hoje à noite tem essa reunião. Você tem pagamentos semanais. Você tem um centro de treinamento disponível toda hora. Não precisa você saber vender, você pode começar do zero, porque você é orientado. Tem um escritório virtual, que nem esse que vocês viram que eu abri, com toda a orientação. Todos os produtos e produtos que todos precisam, que são produtos
que geram o quê? Benefício e saúde. E o povo hoje está doente, né? E a empresa com mais de 22 anos já, tá certo? Aqui, por que que nós falamos aqui que todos precisam? Só vou voltar aqui, descompartilhar a tela. Há 5 anos atrás, para você ir numa farmácia, quantos quilômetros você tinha que andar? Digam para mim aí. Quantos quilômetros tinha que fazer para ir numa farmácia 5, 8 anos atrás aí? Quem responde para mim aí? Quantos quilômetros você tinha que andar para ir numa farmácia? Francisco? 5 quilômetros, 6, 7. Isso. Hoje, para ir numa farmácia, num raio de 1.000, 2.000 metros, quantas farmácias tem? Aí onde é que o senhor mora, seu Francisco? E numa esquina tem 5 farmácias. Numa esquina, 5 farmácias. Já imaginou? Isso faz nós analisar por que o nosso produto é essencial. Porque ele ajuda a controlar e prevenir doenças. Quem já está doente vai controlar. Não vai, a diabetes, por exemplo, não vai curar. A fibromialgia também não vai curar. A pressão também não vai curar. O caso é o seu Francisco, que falou agora há pouco, né? Andava com os bolsos cheios de remédio, ele está curado, não vai mais ficar doente? Não, pode. Agora, se ele abusar e não tomar água adequadamente, a pressão dele vai voltar. O que ele tinha antes, a catarata que ele tinha, vai voltar. Não é mesmo? Mas ele toma água na medida certa, faz um esforço, alimentação também regrada, que ele não conhecia antes, tem benefício. Então, tem controle e prevenção. Sempre usa essas duas palavras importantes. Controla e previne. Não cura. Nunca usem a palavra cura, porque a Timol, ela pede para que a gente não use a palavra cura, tá certo? Porque realmente, se a pessoa não beber adequadamente, ela não vai ter nem controle, nem prevenção também. Entenderam? Se ela levar uma vida abusiva e não tomar água adequadamente, não ter um filtro de qualidade. Até esse dia eu passei para o seu Francisco um vídeo, que uma hora dessa nós vamos usar, sobre o doutor Alex falando da questão do filtro de barro, e nós hoje temos o nosso kit ideal, que é o Hipermini, que é o pai dos filtros. É o filtro dos filtros. Não tem nada igual no Brasil, podemos dizer, e no mundo que se compare ao nosso filtro com hidrogênio molecular, com a zeólita e as outras particularidades que ele tem. Tá certo? Então, é de extrema importância. E um detalhe importante: para o indicador de venda, nesse kit ideal, dá 270. Para a pessoa normal, que é um franqueado, ele dá mais. Dá em torno de quase R$ 900. E geralmente você não vende só o filtro no showroom. Não é mesmo, Creus? Você vende mais. Você ganha de 900 a R$ 1.000 no showroom. Se você vender um kit, mais uma pulseira ou mais um alividor, um top alive, né? Ou mais um Max Lean, isso são lucros. Então, no showroom, com 3 pessoas, você corre o risco de ganhar 1.000, 1.100, R$ 1.200. Não é isso que acontece, Creus? Então, faça um esforço. Se você é indicador de venda, faça a sua lista de contato. Se você é franqueado, faça a lista de contato, vá tomar um café na casa do vizinho ou leve o café. Ó, eu estou levando pó. Tu tem água aí. Vamos fazer um café.
Vamos fazer um café para nós tomar junto, né? E vai lá e explica, ó. Ó, você já sabe com que eu trabalho. E o que eu estou fazendo agora, eu quero te explicar. Sempre deixe claro. Além do que eu faço, eu tenho mais um benefício que eu quero explicar para você também. Assim como eu fui beneficiado, eu quero que você também seja beneficiado. Aí você vai lá e toma um café, só um café, né? Leva um pouco de pó, ou leva o café solúvel mesmo no vidro lá, e ela põe esquentar a água lá e vocês fazem. Nós aqui já temos uma oportunidade. Nós temos o chimarrão que pode ser tomado. Mas o café em si ele é mais higiênico do que o chimarrão, que cada um vai tomar no seu copinho ou na sua xícara. Se não tiver a xícara, compra aquele pacotinho lá de copinho plástico. Você não vai tomar todo dia, é lá esporadicamente, de vez em quando, porque ele aquecido ele produz o bisfenol A. Então, procure evitar isso. Se tiver copo de vidro, a pessoa da casa tiver xícara, que é 3, 4, melhor tomar na xícara, não é mesmo? Ou no copo, que os paulistas tomam muito café no copo, né? Então é isso aí. Alguma dúvida do que eu expliquei, do que eu mostrei? Seja bem-vindo, Gilson de Jesus. Qual é a sua cidade, Gilson? Diz para nós aí. Eu acho que a Rosângela caiu fora. A Rose. Ah, não. A Rosângela está aí. A Rose, eu acho que Rose Freire, ela acho que caiu. Diz para nós, Gilson, qual é a sua cidade? Rosângela, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Fui... Deu para entender? Opa. Então não estou falando grego, estou falando. Muito bem, muito obrigado. Sendo assim, seu Francisco, se ninguém tem mais uma dúvida sobre a loja, há outro fator importante. Seguido o pessoal tem pedido para mim e para as outras pessoas também a questão de passar Gilson de Jesus de Blumenau. Bem-vindo, Gilson. Muito bem. Muito importante você estar aí na sala. Ah, aonde nós podemos usar no nosso escritório virtual a tabelinha para fazer o cálculo de juros. Vocês lembram que eu falei antes sobre a questão do cálculo de juros, né? Opa, apareceu uma coisa aqui que não tem nada a ver. Deixa eu voltar aqui. Vou parar de compartilhar. Aqui. Aqui. Eu vou voltar aqui em cima. Deixa eu ver se está compartilhando com vocês. Só um pouquinho, eu vou compartilhar com vocês aí. Aqui. Compartilhar. Vamos compartilhar. Ok. Está aí. Então, você está mesmo ali na parte que eu expliquei antes sobre as franquias, mas você quer voltar a explicar sobre outros assuntos. Volta no catálogo de produto aqui, ali, ó. Voltou no catálogo de produto, tá certo? Agora, você quer voltar lá no teu link. Voltar lá no teu link que você estava antes, que aqui é o meu, vai aparecer, se eu chegar no final, lá o meu e todos os produtos que você quiser. Agora, eu quero voltar no início, você volta em cima do Timol aqui, ó. Volta em cima do Timol. Volta em cima do Timol, ó. Ele deu que não vai abrir, tá? Por que que ele não vai abrir? Vamos voltar. Vamos tentar novamente, olha, ele não abre. Então, o que que você faz? Quando dá isso, você volta lá em cima e coloca de novo
Timol oficial, tá certo? Você coloca Timol oficial, deixa eu compartilhar aqui, timoloficial.com.br. Ó, estão vendo? Sair daqui, pronto, voltou ali, tá vendo? timoloficial.com.br. Voltou a tela. Aí você quer o quê? Você quer ir na questão de passar o que eu estava comentando, os valores em até 12 vezes discriminado. Aonde você vai? Você vai aqui na loja, não vai aqui no financeiro, tá? Você vai na loja que você tem, você quer franqueado, vai em cálculo de juros, tá? Cálculo de juros. Você vai vender o kit ideal para a pessoa. Ele lá na Palmilha lá tá 12 vezes 191 e os quebrados, né? Mas ele quer só te pagar em 5, 6 vezes. Aqui você tem a opção do kit ideal, o 1.880. É isso? Confirme para mim aí. Eu perdi um pouco do cabelo e o juízo também. É isso o kit ideal? 1.880? 990 mais 890? Então muda aí, meu povo. Aí, ó. 1.880, ó. 12 vezes aqui, tem todas as opções aqui. Agora, eu quero passar isso para o seu Francisco. No celular vai dar o mesmo cálculo, a mesma coisa. Eu coloco ali em cima da tabelinha, faço um print da tela e passo lá para o meu cliente. Ele decide em quantas vezes ele quer pagar. Se ele quer pagar em 5, 6, tem as opções. A última aqui é a 191,31. E um ano ele vai estar se beneficiando de saúde. O Silocimol, ele é vendido como 30 anos. O Top H+, como 5 anos. Se ele está lá dentro do filtro, ele vai durar 5 anos. Vai durar de 3 a 5 anos. Mas pode, lá dentro do filtro, ele vai durar isso. Só se a água da pessoa é muito ruim. Mas como ela vai passar no hipermine, ele vai durar 5 anos, sim. Porque ele já tem os minerais e já é uma água pura. Tá certo? Deu para entender esse cálculo? Agora, ela quer só o combo mega. Ela tem lá o filtro de barro dela, tá? Vamos apagar aqui, vamos fazer só o combo. 990. 990 reais. Eu vou em qualquer parte aqui. Eu posso ir aqui no quadrinho ou posso ir aqui no cartão. Estão vendo aqui, ó? Pagamentos cartão, que é o que vai ser, porque é a prazo. Então, posso clicar lá. Como eu posso clicar em cima do quadrinho aqui, em cima desse quadrinho, ele vai dar o mesmo cálculo, tá certo? Então tá aí, ó. Em até 12 vezes de 100,74, né? Ou 10 vezes de 119,44, tá certo? Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Você vai vender um residência para a pessoa colocar na caixa d'água, que agora ele vem com o invólucro dele em infravermelho longo. 2.950. Coloca no cantinho lá os 2.950 e ele vai dar o cálculo prontinho aqui. Mas agora, entender os passos aonde vai? Vamos voltar lá. Sempre vai na loja, vai em cálculos de juro. Ele dá direto. Loja, cálculo de juro. Vamos lá de novo. Daí eu vou fazer os 2.950. Ó, apagou tudo aqui. Estão olhando a tela? Olhem a tela. Loja, cálculo de juro, vai e coloca o valor aqui,
Vamos colocar o Silos Simol Residência. 2.950 que é o valor dele, né? 2.950. Opa, 29 mil não. Dois, não. Um zero faz uma diferença maluca, né? 2.000, 2.950. Ali. Aí. Antes eu fui lá no cartão, cliquei lá, ele deu os cálculos. Agora eu vou aqui no meio, qualquer parte que eu for aqui, dentro, aí, ó, aparece o cálculo também. 12 vezes de R$ 300. E beneficia a casa toda, né? Toda, para você lavar, para você tomar banho, para cozinhar, para limpar a casa, vai ser mais fácil limpar, né? Porque a água já vai sair de lá com os metais pesados, já vão ficar tudo, ele vai segurar tudo para ele lá. Claro, é importante daí você ter na saída da caixa um filtro ou, de preferência, ter um na entrada e outro na saída. Aí você vai ter água de excelente qualidade para o banho e também para o cozimento, qualquer coisa que você for fazer. Tá certo? Sendo assim, se vocês entenderam, eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Agradeço por vocês terem me ouvido. Se tiver alguma dúvida, por favor, façam. Agradeço o Criador amoroso por nos dar sabedoria esse dia. E volto à sala para com o seu Francisco. Muito obrigado. Ok. Obrigada. Então, um detalhezinho quanto à água. Quando nós tomarmos água, a gente não engole assim, glu, 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 direto. Coloque aquela quantidade na boca e segurem na boca, joguem para cá e para lá, e mesmo se estiver, como se estivesse mastigando água. Por quê? Porque a boca é rica em mucosa. Essa mucosa leva água direto para o sangue. Isso faz um benefício danado para a gente. Tá? Bem, nós costumamos gravar as nossas reuniões, daqui a pouco nós vamos fazer a reversão, vai estar no YouTube, lá no canal do Francisco Montemaggiore, com a data de hoje e o nome também de hoje, que é, no caso ali, Churum e Ferramentas. Pode pegar à vontade. Tá, gente? Então, muito grato pela presença de vocês. Obrigada. E um detalhe, quarta-feira estaremos de volta. Obrigada. O Borges fizemos às 20h30 ou às 21h? 20 e 30, que daí eu acho que ficou mais fácil, né, Creus? Mais cedo, melhor, né? Então, às 20h30 estamos de volta. Contamos com a presença de vocês, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Obrigada.